Um coração mascarado, spin-off de Eu Inglês. Capítulo 5. Estávamos indo nos reunir para outro dia do clube do livro. Depois de deixar seus filhos com os avós, como sempre faziam nos nossos encontros, Gustavo e Quilione encontraram Nanau e eu estava carregando uma bolsa com vários pedaços de bolo dentro. Quilione logo notou que Nanau estava muito aborrecida. Começamos a caminhar e Quilione quebrou o gelo. Quilione: então, Nanau, Lucas, o que vocês têm aí? Eu: e um bolo. Nanau: correção, é o que sobrou de um bolo. Gustavo: pensei que não quisesse engordar durante a gravidez. Nanau: Quilione: ah, meu querido, quando se faz dieta a gente sempre tem uns momentos de fraqueza. Nanau: é um bolo Floresta Negra, um bem grande. Disse em um tom mal-humorado que já estava virando costume. Quilione: ui, mandou mal e cateiro. Disse também com um tom de mau humor. Eu não escolhi o bolo, eu escolheria um de laranja ou de coco, talvez limão. Nanau: pois então diga isso à sua tia. Gustavo: epa, peraí que eu me perdi. Para começar, o que tem de mal nesse tal bolo Floresta Negra? Quilione: o problema é que ele é muito gorduroso. Basicamente é um bolo de chocolate com cerejas no recheio e muito chantilly por cima. Gustavo lambeu os lábios por um momento enquanto pensava no bolo. Gustavo: caramba, agora até eu fiquei com vontade de provar. Nanau: ah, não se preocupe, Gustavo, você vai. Quilione: mas se não foi escolha do Icateiro, foi escolha de quem? Da minha tia. Ela é muito dedicada e amorosa quando precisa, mas também costuma exagerar em quantidade. Resumindo a situação, as duas discutiram e se eu e meus pais não parássemos a briga, no melhor dos casos a casa seria bem destruída. Nanau: não quero pensar nisso de novo, Lucas, só quero me livrar desse bolo, sabe que tô lutando para não comer mais dele e me arrepender. Chegamos no galpão dos Vaizards e distribuímos fatias de bolo, cada um ganhou uma fatia com um bom tamanho considerável. As maiores não por acaso foram entregues ao capitão Byakuya e a Rukia. Rukia ficou contente, mas ficou tão surpresa que acabou ficando sem graça por saber o que dizer. Byakuya, o capitão Byakuya examinou o bolo com cuidado, com uma expressão enigmática como sempre. Byakuya: este bolo é uma surpresa interessante, só espero que não seja muito doce. Não se preocupe com isso, é um bolo bem suave e não muito doce, só espero que o senhor não encare isso como um suborno. Byakuya: oficial, sei o suficiente de você para ter certeza que não tentaria subornar um superior. Depois de olhar o bolo, Ranjiko levantou a mão enquanto olhava o bolo, parecendo bem ansiosa. Ranjiko: se o bolo for tão gostoso quanto parece, vou querer saber quem fez. O capitão Hitsugaya deve gostar de dividir esse bolo. Nanau: que bom que gostaram da surpresa. Rukia: agradeço a consideração de vocês. Muito bem, quem vai ler hoje? Byakuya: eu leio. Admito que quando começamos a nos reunir tive minhas dúvidas, mas a história está boa. Eu reuni a coragem para ser o leitor hoje. Respirei profundamente e logo em pensamentos, minhas Zanpakutos e eu falamos ao mesmo tempo. Que dramático. As cópias foram distribuídas e o capitão Byakuya começou a leitura. Capítulo 5. Sentimentos reais. Kei voltou com a Yuki até o castelo, contando dos bons tempos com Akemi no caminho, enquanto segurava os restos da antiga Azalshida Vulcanum. Assim que chegaram, os corpos de ambos relaxam, liberando toda a tensão e abrindo espaço para o cansaço. Com dificuldade os dois chegaram até o corredor onde se encontravam os quartos, todos numerados em ordem crescente e posicionados como tal, sendo o quarto do espada número 1 o mais próximo e o da pequena espada número 10 o mais distante. Kei ajudou a Yuki a chegar no seu quarto, que por ter o número 4 não estavam muito distante. A Yuki deptou e imediatamente Kei, próximo à cama da espada número 4, começou a sentir seu cansaço aumentar. Kei: muito bem, esse foi mais um dia cheio, então durma bem. Kei se virou para ir embora, mas a Yuki o segurou pela parte inferior do seu shurakusho. A Yuki: entendo que está cansado, mas eu pensei que você poderia arrancar. Focou corada e logo continuou. A Yuki: pensei que você poderia me falar mais de você.
Fineu, que estava tenso e não conseguia dormir, abrumado por seus pensamentos e visões de possíveis futuros, teve uma reação de surpresa ao notar algo no futuro. Fineu. Esse caminho já parecia ser o futuro real. Parece que esse vai ser o caminho que vai escolher tomar. Não é mesmo? Aí o que Fineu teve outra reação de surpresa com um futuro diferente. Mas dessa vez foi uma surpresa que veio acompanhada por uma onda de pavor imensa. Fineu. Essa não. Eu preciso avisar o Sr. Aki. Fineu se levantou imediatamente e foi até seu rei, enquanto isso Kay e Ayuki estavam preocupados com seus assuntos. Kay, quer que eu fique com você e fala de mim? Pensei que já tinha investigado sobre mim. Ayuki, investiguei, mas sobre o seu eu atual, não sei nada sobre o seu passado. Antes que pergunte o motivo disso, ouvir tudo isso sobre Akemi, mas agora quero ouvir sobre você. Kay se sentou na cama próximo às pernas de Ayuki. Kay, muito bem, pode perguntar, mas vou dar uma versão resumida do meu passado, porque senão não vamos dormir tão cedo. Ayuki, justo. Então deixa eu pensar, porque sua Shikai se baseia em correntes. Kay, tem muitas formas de resumir isso, a mais suave delas é a seguinte. Eu nasci de uma mulher acorrentada. Alguém do corpo da unidade de detenção da Divisão 2 achou que seria divertido intimar com uma prisioneira. Nem preciso dizer que minha mãe biológica me rejeitou logo depois que nasci. Disse com total naturalidade, quase em um tom cínico. Ayuki, mas e quanto ao seu pai? Sabe algo sobre ele? Kay, sei que mesmo que ele fosse alguém importante, com certeza foi expulso da Divisão 2 e provavelmente não conseguiu entrar mais em nenhuma. Se tem uma coisa pela qual perdi o interesse foi saber sobre meus pais biológicos. Depois da minha traumática concepção, ainda bebê, fui adotado pela Divisão 2. A primeira metade da minha infância não foi das melhores. Treinamentos físicos, estudo de métodos de submissão e batalha, estudo de pontos vitais, estudo dos protocolos e regras do corpo de unidade de detenção era uma rotina chata, mas aprendi a gostar. A única coisa que eu realmente não gostava eram os tumultos e revoltas. Nesse contexto, as correntes e grades da prisão sempre eram algo apaziguador. Afirmou novamente, metendo um tom cínico. Ayuki, você aprendeu a gostar ou foi obrigado a gostar dessa rotina? Kay, não sei dizer, mas de qualquer forma isso não tem tanto impacto no meu eu atual, porque eu tive sorte. Um dia, a capitã da Divisão 4M foi tratar prisioneiros doentes e se me viu observando ela e outros membros da divisão e acabou encantada pela minha curiosidade, pelo menos isso é o que ela diz. Pessoalmente nunca entendi por que alguém como ela se interessou por mim. Ayuki. Foi aí que começou a se interessar por Kidos. Kay, sim, mas com Kidos de cura eu nunca fui particularmente talentoso, afinal de contas o lugar onde eu fui criado não priorizava a cura. Sem falar que naquela época a senhorita Amy já estava começando a envelhecer e não tinha energias para tomar conta de uma criança. Foi nesse ponto, aos meus 7 ou 8 anos, em que eu conheci minha mãe, a capitã da Divisão 12 Shizuka Otoishi. Ela foi a mulher que eu pude chamar de mãe, sem ter que usar formalidades, sem ter medo, da mesma forma que eu tinha com meus superiores da Divisão 2. A genialidade e o esforço dela salvou minha vida mais de uma vez. Ayuki, quando exatamente? Kay, a primeira vez foi quando ela me adotou, a segunda foi quando fui arrastado para o Ecomundo com a Akemi. Se não fosse o portal que ela criou, provavelmente estaria perambulando pelo Ecomundo até hoje. Ayuki, entendo, você pode ter voltado para cá, mas pelo menos não está sem rumo. Kay, de resto não tenho muito o que contar. Entrei na academia, mantendo um relacionamento sadio com minha mãe adotiva. Mas antes mesmo da Akemi morrer, quando virei oficial, as coisas começaram a piorar de novo. No momento em que terminou de falar, Kay fez uma expressão diferente, parecendo bem mais cansado e triste. Ayuki se sentou na cama e ficou ao lado de Kay, olhando ele com uma expressão séria, mas que, apesar de querer ser fria, parecer ter um pouco de compaixão. Ayuki, pode parar, já é o suficiente. Eu só pedi isso, pensei que assim eu poderia ser diferente. Kay, diferente? Diferente do que? Ayuki, da Akemi Saito. Se ela realmente é minha antiga eu, ou sei lá o que, quanto do que eu sou realmente é meu.
Quanto do que eu sinto quando olho para você realmente é meu. Kay se levantou e, sentindo que já estava se exaltando, achou melhor se despedir por hora e encerrar o dia dizendo suas palavras finais enquanto ia em direção à porta com a velha Azalshide Akemi nas mãos. Kay, essa realmente é uma pergunta complicada. Eu não tenho nem a intimidade com você, nem a formação para falar dessas coisas com você. Acho melhor ir dormir. Podemos continuar amanhã. Quando Kay estava a poucos passos da porta, Ayuki o pegou desprevenido, agarrando ele pelo braço e o jogando novamente na cama. Na queda, a antiga Azalshide Akemi caiu no chão. Ayuki, não vai não, eu não vou aceitar que você fuja agora. Kay tentou levantar da cama, mas Ayuki o empurrou de volta. Os dois acabaram caindo na cama e começaram a lutar pelo domínio como em uma luta greco-romana. Os gemidos e gritos de esforço chamaram a atenção de Fineu e Aki, os únicos além de Kay e Ayuki que ainda estavam acordados. O cansaço fez com que o confronto acabasse rapidamente, com os dois responsáveis caindo na cama cansados aos poucos. Kay, nossa, você é boa em luta de chão. Ayuki, não enche, nem dá para chamar isso de luta. Deixei a Shokari tomar o controle do meu corpo e levantei a mão. Shokari, isso tá mais para um preliminar do que uma luta. Todos estranharam aquilo, não pelo que a Shokari disse, mas por como ela disse. Gustavo. Epaperai, a vagabunda de esquina ficou tímida. Ela normalmente fala na cara. Ela controla meu corpo para falar quando Gustavo, quando, Nanao, quando a Shokari e ele concordam 100% em alguma coisa. Nem preciso dizer que isso é raro, a pior parte, e que até faz sentido. Todos, principalmente Rukia, ficaram confusos, menos Lisa, que ficou pensativa. Lisa, olha Nanao, eu concordo, Arancas tem uma natureza um tanto agressiva, então acho que lutar ou simular uma luta antes de intimar pode sim ser uma preliminar. Rukia ficou surpresa e um pouco corada de vergonha. Rukia, quando escrevi, claro que não pensei nessa cena nesse contexto, mas realmente faz algum sentido. Gustavo, não tô acreditando que tá todo mundo concordando com a pervertida. Isso parece brincadeira de mau gosto. Kione, rolou pervertida ter razão, não é tão ruim. Todos os casais têm suas preliminares, você sabe qual é a nossa. Gustavo, ok, melhor voltarmos para a leitura. Não sei como você não repreende ele quando diz essas coisas, Capitão Byakuya. Ele tem cuidado na minha presença, como a própria Rolou dele disse. Mesmo que não pareça, ela também tem algum juízo. Além do mais, fiquei curioso para ver onde essa conversa chegaria. Nemo, acho que acompanhar uma história deixa todos mais curiosos. O Capitão Byakuya limpou a garganta e continuamos a leitura. Aki e Fineu entraram no quarto, vendo a Arancari e o Shinigami jogados na cama de Ayuki, que se levantou assim que notou a presença dos seus superiores. Ayuki, não é o que parece, posso explicar. Aki, muito bem, explique ao Fineu. Nesse momento estou mais interessado em explicações do Kay. O Shinigami e a Arancari se entreolharam e Kay logo sentiu o sangue gelar. Aki. Fineu me acordou mencionando uma visão muito preocupante, sobre a presença de 5 Shinigamis no Ecomundo num futuro próximo. Esse futuro está vinculado a um segredo que você ocultou de todos. Se revelar essa informação pacificamente, prometo que sua vida não correrá riscos. Kay olhou para baixo e, depois de mostrar seu nervosismo evidente, respondeu. Kay, certo. Realmente existe um motivo para a Sociedade das Almas estar atrás de mim, motivo que devem ter descoberto depois que desapareci. Vou contar, mas eu realmente me sentiria mais à vontade se conversassem a sós. Enquanto Kay contava ao atual rei do Ecomundo sobre sua tentativa de copiar o veneno letal do rei anterior, e Ayuki contava o motivo de estarem acordados naquele momento a Fineu, na Sociedade das Almas. A Capitã Shizuka estava em completo choque com os dados que sua divisão conseguiu das amostras. Aquele composto era o pai de todos os venenos, e pelas análises notou que certos elementos daquela substância pareciam vir do Ecomundo. Imediatamente a capitã contactou a Divisão 1, que pouco depois recebeu diretamente da Central 46 a ordem de capturar Kei Otoishi e posteriormente executá-lo.
Depois de contar tudo sobre suas tentativas de reproduzir o veneno do antigo rei ao atual rei do Ecomundo, no lugar do alívio Kei se sentia ainda mais tenso que antes de contar a verdade graças ao medo que sentia. Taki, então está dizendo que tentou recriar o veneno do antigo rei porque pensou que seria um bom último recurso. Kei, sim, provavelmente depois que eu sumi os capitas me descobriram. Além do mais, parando para pensar agora, replicar esse veneno foi um erro, não só pela muito provável execução, mas também pelo fato de vocês serem bem menos agressivos do que eu imaginei. Taki, há alguma chance de usarem esse veneno contra nós? Kei, era uma versão inacabada, nem sei dizer se teria efeito em Arrancas, e mesmo que tivesse é pouco provável que usem. A Central 46 não admitiria que qualquer Shinigami não usasse algo feito a partir de um rolo ou arrancar. Taki, entendo. Parando para pensar agora, isso significa que minha filha te salvou involuntariamente. Kei, sim, mas não acho que tenha sido intencional. Ela investigou sobre mim, mas não sabia nada sobre o meu passado. Duvido que saiba dos meus experimentos para replicar o veneno. Independente disso, devo muito a ela e a vocês por sabe, não me matarem imediatamente. Taki, ela não deixaria que te matassem. Amanhã os 2 novos espadas serão nomeados. Vou mandar a Leque ficar de olho caso os Shinigamis decidam aparecer. Pode dormir no quarto do espada número 3 se quiser. Kei, obrigado. Kei foi dormir enquanto Ayuki terminava de contar tudo para Fineu com a antiga Azalshi de Akemi nas mãos. O espada número 2 ficou pensativo, mantendo uma postura séria com os braços cruzados. Fineu, entendi, uma situação assim é bem confusa. Ayuki, em momentos assim eu gostaria de ser como você, Sr. Fineu, ver o futuro e não ter nenhuma dúvida. Fineu soltou uma leve risada. Fineu, esqueci que nunca te expliquei como o meu poder funciona. Eu não sou capaz de ver um futuro definido. Depois de um tempo aprendi que não existe um futuro definitivo, e sim o futuro que é mais provável. Seu futuro depende das suas escolhas, mas também depende de uma série de fatores que estão além do seu controle. Ayuki, fatores como os sentimentos e decisões de outras pessoas. Fineu, exatamente. Você não pode controlar os sentimentos e decisões alheias, mas pode usar seus conhecimentos e experiências para tomar as melhores decisões. Se você e essa Shinigami têm alguma ligação, isso não me parece importar muito no fim das contas. A estranheza que você está sentindo sobre esse assunto para mim já deixa claro que vocês são seres diferentes. Fineu começou a ir em direção à porta, mas foi parado pela voz de Ayuki. Ayuki, isso significa que se eu gostar de alguma forma do Kei Otoishi, esses sentimentos não vão ser reais? Fienu, a razão exige evidências, mas se é de emoção do que estamos falando, acho que você já mostrou os sentimentos por ele do seu jeito. Se você vai escolher esses sentimentos ou não, deve estar decidida e pronta para assumir os riscos. Temos que dormir, o futuro vai ser cheio de trabalho. Ayuki concordou com a cabeça e deitou para dormir. No dia seguinte, na Sociedade das Almas, uma equipe de elite formada apenas por capitães foi convocada. Todos se reuniriam na sede da Divisão 12, e iriam para o Ecomundo através do portal criado pela Capitã Shizuka. A Capitã Shizuka, já presente para a missão, estava terminando de ajustar o portal para o Ecomundo. Minutos depois o Capitão Yugi chegou, acompanhado de uma senhora de idade, de cabelos brancos, pele branca bem enrugada e tão magra que parecia ser literalmente pele e osso. O mais chamativo daquela senhora é que usava um colar com grades, contas pretas que pareciam de madeira. O colar parecia pesado para uma velha senhora, mas era carregado por sua portadora sem dificuldades. Yugi, olá, Capitã Shizuka. Emi. Bom ver que você já está trabalhando cedo. Então este é o famoso portal? Shizuka, sim, é este, Capitã Emi, e bom ter vocês aqui. Tem certeza que a senhora será capaz de ir a Capitã Emi? Emi, a Central 46 exigiu minha presença. Como capitã da Divisão 4 eu devo ir caso alguém se fira. E como os mais jovens dizem, o que não te mata te deixa mais forte. Emi, vejo que como sempre está com sua Shikai ativada. Logo um capitão loiro de barba feita, pele branca e olhos verdes, segurando uma rosa, chegou ao local junto a outro de pele escura, olhos castanhos e cabeça raspada. Shizuka,
Capitão da Divisão 2 Isaac, Capitão da Divisão 8 Kazurito. Kazurito chegou perto de Shizuka e ofereceu a rosa para a Capitã da Divisão 12. Kazurito, meus pêsames bela Shizuka. Shizuka desconcertada pegou a rosa. Shizuka, muito gentil da sua parte capitão, mas eu já disse que não sou muito chegada a plantas. Kazurito, só espero que esta rosa possa te alegrar, uma moça tão bela não merece passar por essa tragédia. Shizuka, sim, foi muito difícil aceitar o envolvimento do meu filho nisso, mas Kazurito, espero que com a traição dele a senhorita aprenda a ser menos permissiva. Sei que pode, Shizuka, pare a energia. A capitã liberou sua Shikai, que tomou a forma de 2 luvas de seda, e bastou apontar para o desprevenido capitão, para que todo seu sistema respiratório parasse, fazendo o mesmo cair de joelhos. Shizuka, peço que não seja precipitado, capitão. Não nego que as provas indiquem que meu filho Keiyo Toichi é culpado de pesquisa ilegal, mas não acho que ele tenha feito tal coisa com intenção de trair a Sociedade das Almas. Logo após dizer isso, a capitã cessou o efeito de sua Shikai, que voltou à sua forma cilada, fazendo com que a respiração do capitão Kazurito voltasse ao normal. Isaac, imaginei que fosse um tema sensível. Como a captura dele está em minhas mãos, prometo fazer de tudo para não usar força excessiva contra ele. Shizuka, agradeço a consideração. Emi, os motivos serão apurados em julgamento após a captura dele. Mas independente de qualquer coisa, é uma pena que o Kei esteja envolvido em algo assim. Ele é um bom garoto. Shizuka, é sim, meu maior erro foi ter me afastado dele como mãe, mas a Central 46 ordenou isso por achar que eu daria algum tratamento especial. Emi, pessoas mais velhas podem ser sábias, mas muitas vezes também podem ser teimosos ou ignorantes. Gustavo interrompeu a leitura abruptamente dizendo: ainda tenho cicatrizes para provar. A Soifong não pegou leve quando fui a julgamento. Keone com vergonha sussurrou: é sério que você vai fazer isso de novo? Daqui a pouco ninguém vai nos chamar para nada. Gustavo dando o braço a torcer. Tudo bem, já parei, desculpa. Byakuya um pouco surpreso comentou provocante. Não esperava que desse o braço a torcer tão fácil, Capitão Shiba. Gustavo. Pois é, às vezes perdemos a guerra antes de começar, principalmente se inclui os nossos cônjuges. Mas com a Keone é vida ou morte. Eu com um ar curioso. Como assim? Gustavo, veja bem, você lembra do cara, não é? Então, a Bankai da Keone é se transformar e controlar correntes de vento e elétricas. Então prefiro não arriscar em tomar um choque de 10.000 volts chegando em casa. Por favor, capitão, pode continuar. Byakuya deu continuidade à leitura. Um membro da divisão chegou e avisou que o portal Jupa estava pronto. Os 5 capitães atravessaram o portal e, chegando ao Eikomundo, conseguiram ver um castelo no horizonte. O capítulo foi finalizado, e como sempre começamos a dar nossas opiniões. Rangi, achei interessante mostrar um pouco das personalidades dos capitães, fiquei curioso para saber os Shikais e Bankais deles. O capítulo foi bom, até agora achei a história um pouco lenta, mas parece que agora vamos ter um confronto entre os grupos. Byakuya, o passado do Keiyo Toichi também foi interessante, fico curioso para saber como ele vai confrontar a mãe adotiva. Gustavo, o próximo capítulo parece que vai ter bem mais ação, estou ansioso. Ranjiko, espero que independente de como terminam não seja muito trágico, mas considerando que são todos capitães, isso vai ser complicado. Fizemos o lanche onde alguns membros do clube aproveitaram para comer o bolo e fomos para casa aguardando a próxima reunião do Clube do Livro.